Bom, então, há alguns modelos ou alguns nomes que ajudam a criar categorias e explicar é, estratégias, né, de produção que vão dentro dessa lógica. O que a gente pode chamar de uma produção por projeto, ela permite uma produção de volumes muito pequenos de produtos, mas uma variabilidade muito alta. Então, assim como a produção artesanal. A diferença entre produção de projeto e produção artesanal seria de que a produção de projeto produz um volume pequeno de produtos e essa variedade de produtos adequados a cada projeto. Então, você tem uma empresa de biquíni, aí você tem de bermudas, de roupas, né, de moda surf. Então você vai ter uma linha de produção, um projeto só para aquela bermuda daquele estilo e aí ele vai produzir um volume pequeno, mas uma variedade maior de bermudas, porque ele vai ter esses projetos, né? Já a produção artesanal é um processo que produz um volume pequeno numa estrutura em que permite mais variedades, mas a mesma estrutura pode produzir uma variedade de produtos, né? Então, o projeto ele tem uma variedade menor, né? Ou uma variedade menor, ele vai variar conforme a quantidade do volume, né? Produzir pouco praticamente dentro daquele projeto, enquanto a produção artesanal vai poder produzir mais volumes dentro da mesma estrutura, né? E aí a gente vai tendo aí a ideia de produção por lote como um processo mais mediano, em que a linha de produção pode definir quanto de cada produto vai ser produzido, e aí ele vai produzindo um pacote, tira, produz um pacote, tira. Então ele tem uma média de variedade e volume dentro da linha de produção, porque ele vai atendendo a contratos, a metas e objetivos de produção. Já a ideia de produção em massa e produção contínua, já mais próximo, é uma produção acirrada de grande quantidade, mas com uma variedade muito pequena de produtos. Então são linhas de fábricas que basicamente só produzem as mesmas coisas, levando em consideração talvez que a ideia de produção em massa é de produzir em grande quantidade uma pequena variedade de objetos dentro dessa linha de produção, atendendo demandas de mercado, enquanto a ideia de produção contínua é uma produção que não para. Então imagine, por exemplo, uma fábrica de sabonetes ou uma fábrica de pasta de dentes, né? E que é o mesmo produto, basicamente, e que está sempre tem um giro muito rápido de consumo. Então é uma produção contínua, né? Então uma produção em massa a gente pode dizer que é uma produção, uma fábrica que produz coisas que tem um grande volume, mas uma baixa variedade. E aí produz numa quantidade em que pode haver pausas, pode haver intervalos, porque eles atendem sob uma certa demanda de mercado, né? É lógico, quando a gente fala de serviço, é um pouquinho diferente, porque serviços são diferentes de produtos. Enquanto produtos são coisas tangíveis que você pega, que são iguais, serviços são coisas são intangíveis. Serviços são práticas que são realizadas para o outro, né? Ainda que você use elementos que dão uma materialidade ao serviço, como fardamento, material de papelaria, um site, um documento, uma marca, mas são serviços intangíveis, né? Então, um serviço de uma consultoria é as informações trabalhadas de forma intangível, você não pega, você só sente. O serviço de logística, de entrega, você só recebe produto, você não
não sente, né, que o cara recebeu do material, armazenou, organizou, entregou. Um serviço de academia. O serviço de academia você nem percebe, assim, a não ser que você realmente se dedique, aí você veja que você ficou fortinho, né? Então é preciso entender que existem também uma relação entre volume e variedade na lógica de prestação de serviço. Como, por exemplo, os serviços de massa, aqueles são feitos a toque de caixa sempre iguais, como, por exemplo, serviço de entrega, um serviço relativo a fast food, um serviço relativo a, a escolas. Né? Então, são serviços que são sempre os mesmos serviços a uma grande quantidade de pessoas, e aí tem uma variação menor de situação. Mas há também a ideia de lojas de serviço, ou seja, serviços que podem ser modelados. Né? Então, há serviços de educações personalizadas, ou seja, se vende educação, cursos, mas são aqueles cursos livres que podem ser vendidos, que podem ser feitos, cursos de aperfeiçoamento que podem ser feitos dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa, né, por consultores, e aí serviços de consultoria de informática, que podem vender pacotes de serviços, softwares que ajudam outras empresas, até serviços mais profissionais, que são aqueles criados, né? Aqueles criados de forma personalizada para atender necessidades muito específicas. Né? Então, geralmente, esses serviços podem ter uma variedade maior, mas eles são feitos em pequenas quantidades, porque eles são feitos para atender necessidades pontuais de cada cliente. Né? Aquela comida artesanal, aquele serviço de consultoria personalizado, aquela criação de uma roupa, de uma peça única, né, assinada exclusivamente pelo estilista. Tem essas características, ok? Seguindo em frente, a gente também tem que pensar na questão do espaço físico. E aí segue a mesma lógica de volume e variedade, né? Quando a gente fala em espaço físico, layout da loja é o tamanho da indústria, o local da indústria, a estrutura da indústria, né? Então, como essa indústria vai ser feita, quantas linhas de produção, e aí há uma relação de linhas de produção para atender essa relação de volume e variedade de forma contrária, né? Então, por exemplo, quando a gente vê aí um layout de produto, é quando a estrutura da empresa tem que ser toda adaptável para o produto não sair do lugar por causa do tamanho, da dimensão dele. Então imagine a produção de um avião ou de um navio. Não dá para ficar botando um navio numa linha de produção que vai passando pela esteira ali e as pessoas vão passando. O navio começa a ser construído num lugar e ele vai ser terminado no mesmo lugar. Praticamente no mesmo lugar. As pessoas é que vão lá, levam o equipamento, então é a estrutura da fábrica que se mexe toda para montar lá. Faz uma parte, sai todo mundo. Entra outra parte, faz ali o serviço, volta. E assim vai, né? Então você vê que o espaço, né, o volume desse produto tem que ser muito grande, ele é muito grande, e aí a variedade é pequena, um produto de cada vez sendo feito, então ele precisa desse espaço, né, para produção, para ter essa flexibilidade de produção, e ele precisa ser feito numa área então de dimensão grande, né, que tem essa estrutura que comporta isso. Aliás, não é layout de produto, desculpa, é layout posicional, né? Então, quando a estrutura para fazer uma coisa muito grande, ou seja, um volume pequeno, é um produto de cada vez, né? Você precisa ter uma estrutura, uma variedade no layout que você vai ter que se arranjar todinho para se reorganizar várias vezes para produzir. Então, é um layout posicional, é o exemplo do navio, do avião que a gente falou. Um segundo modelo é o chamado layout funcional. O que é um layout funcional? É um layout que você tem uma estrutura
para auxiliar o processo, ou seja, você tem ali uma quantidade de produtos ali dentro de um espaço e que precisa ter um controle dessa quantidade de coisas. Então, por exemplo, supermercados, hospitais, né? Supermercado você tem uma grande quantidade de produtos e pessoas circulando. Então imagina se ele fosse um espaço solto. As pessoas circulavam para todo lado, os produtos iam para todo lado, era difícil de organizar. Então, quando a gente chama de funcional, é porque se cria uma estrutura de caminho, de percurso, que se organiza o modo como as pessoas vão e vêm em um trajeto de entrada e circulam por todo o processo, pegando todos os produtos, até chegar na saída. Com isso, eles ficam mais tempo, andam mais lá no espaço, mas eles circulam todo o percurso e aí eles se deparam com vários e todos os produtos. É mais fácil você controlar, organizar esse processo. A mesma coisa num hospital, né, em que você tem que ter um controle de entrada e saída das pessoas, de onde ficam os doentes, onde ficam. E aí você tem todo um caminho organizado, né? Então, pacientes andam por um corredor, visitantes andam por outro corredor, médicos transitam entre os dois de uma forma que traga segurança para as pessoas. Essa é a ideia de um layout funcional. Já o layout celular é quando você tem um aumento, uma quantidade maior de volume de coisas, de peças, né? E uma variedade de situações que precisam ser trabalhadas. Por exemplo, uma fábrica que produz vários itens para montar o seu produto final, ele pode ter células, ou seja, espaços para a produção de cada uma dessas partes, né? E aí cada célula produz porcas, parafusos, portas, isso, aquilo, outro, e depois todos esses produtos vão para outro lugar em que se é montado o produto final. Isso vale também, de repente, para serviços como uma loja de departamentos, uma grande loja de departamentos. Então tem seção de roupas, seção de coisas para automóveis, brinquedos, eletrônicos, eletrodomésticos, né? Então você trabalha com células, com espaços de coisas diferentes que criam uma certa ordem e aí cada grupo específico de trabalho desenvolvem um cuidado, um controle, uma manutenção desses espaços para se trabalhar de forma organizada. E por fim, a ideia do layout de produto, finalmente, né? Bom, o layout do produto segue aquela lógica já desenvolvida desde os tempos do Taylor e do Fayol, que é quando uma empresa tem essa necessidade de produção em grande quantidade, e aí peças, pessoas, produto final, todo o equipamento ele está muito próximo numa linha de produção contínua, né? São linhas de produções que produzem uma variedade menor de produtos, porque produz esse produto em uma quantidade muito grande. Aí precisa dessa estrutura de linha de produção mais contínua, né? E aí, então são essas organizações aí que precisam ser pensadas e trabalhadas como um layout, ou seja, o espaço físico necessário para organizar esse modelo baseado nessas lógicas. Bom, uma vez feito esse planejamento, e aí vocês lembram, né? São funções da administração planejar. Uma vez planejado, é preciso se colocar em prática, e aí são organizados a estrutura, as etapas, né? A direção que orienta todo o processo. E no final, na última ponta das funções administrativas, o controle, né? Uma vez planejado, é preciso se estimar, é preciso avaliar se tudo tem sido feito corretamente. Então, no próximo vídeo, a gente começa a falar um pouco sobre essa etapa final das operações, que é o controle operacional.